prazer, meus irmãos, uma vez a mais, né, estamos juntos, terá a oportunidade de compartilharmos, né, a palavra do Senhor. Privilégio estar com vocês. Na verdade que assim, Deus possa abençoar cada um de nós. Pois é, vamos começar nessa manhã. É bem interessante. A gente já chegou, nessa semana eu pensava, eu acho que era ontem mesmo, eu pensava, Senhor, a semana já terminou? A gente não alcançou de completar algumas coisas, alguns planejamentos que a gente tinha organizado e pensava nisso. Incrível, a semana já fechou o mês, o tempo está avançando bastante rápido e particularmente eu sou grato a Deus. A gente pensa e diz, não dá para terminar algumas coisas, mas eu diz, sou grato a Deus, porque é simplesmente uma coisa a mais que está se cumprindo e está me lembrando, simplesmente. E Jesus Cristo mesmo está voltando, gente. Ele está voltando mesmo. É uma das experiências mais extraordinárias. Mas depois, a semana mesmo, ela termina o dia de hoje e é motivo para nós tentar pensarmos o que foi que aconteceu durante a semana. O que foi que o Espírito de Deus ele apresentou para nós, o que ele fez, como ele guiou nossa vida. E durante esse dia, pois, a gente fazer a nossa preparação através do poder de Deus para esta oração. Enquanto eu pensava, né, agora cedo de manhã, e orando a Deus, analisando aquela situação que ele fez por nós durante a semana, eu fico maravilhado mesmo. Como o Senhor, ele permite para nós, como ele faz coisas tão maravilhosas, e como ele se apresenta para nós, até nos detalhes bem mais pequenos. Quando o apóstolo Pedro, naquela luta grande que eles viviam, né, no crescimento da igreja, muita perseguição, muita preocupação, muitas dificuldades que aconteceram, a dificuldade maior não eram as físicas, e olha que eram bastantes, certo? Tinha muita perseguição e, lamentavelmente, alguns deles até tinham que se esconder demais para não serem punidos por causa, né, das suas crenças. Mas mesmo assim, a preocupação do apóstolo Paulo, ele era bem particular, sabe? E eu gostaria de nós compartilharmos hoje, nessa nossa semana, com a ajuda de Deus, para uma restauração espiritual mesmo. E nós podemos medir hoje a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, as cartas que eles foram apresentadas de maneira bem particular. E segundo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, ele fala ali para nós o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência do que o Senhor é bondoso, então chegai-vos para ele. Se nós temos, né, é interessante, todo mundo hoje, a maioria não sabe que Deus é bom, que ele é extraordinário. Mas o interessante de tudo isso é que Paulo diz, se já vocês têm experiência, se já vocês conhecem, então é bem simples, chegai-vos a Deus, chegai-vos perto dele. Mas porque nós temos que ter um início. Toda vida com Cristo tem um começo. Ninguém pode ser merecedor de uma vida com Cristo se nunca iniciou o processo. E o processo, disse o apóstolo Paulo, né, para aqueles cristãos que estavam vivendo aquela correria da perseguição, quizás, aquele dispersamento, ele falava ali disso, pronto, gente, vocês têm que começar. Começar como, Pedro? Nós temos que começar como crianças recém-nascidas, bebendo leite, começando, né, a nutrir o nosso corpo. E por isso que eu penso para mim, no final dessa semana, como Deus nutriu a minha vida durante toda a semana. Nós fechamos 6 dias hoje e Deus com certeza fez muitas coisas extraordinárias. Como Deus nutriu a tua vida durante toda a semana. Desde sim, a semana tem passado corrida, rápido, e possivelmente algumas coisas não deram para ser terminadas. Mas uma coisa a gente tem certo, e que cada dia que passou é Deus te capacitando para os dias de hoje. Então, o que aconteceu durante esses 6 dias? Onde o Espírito Santo chegou a te fortalecer, a encher mesmo o teu coração. E eu diria por quê? Porque assim como Pedro, ele chama as pessoas, ele chama os cristãos da época, ele diz, gente, vamos lá,
nós temos que beber, né, aquela leite espiritual, nós temos que começar como crianças recém-nascidas. Agora, Paulo, ele afunda um pouco mais, né? Eu fico impressionado a maneira de Paulo, porque agora Paulo, ele dá para nós, gente, uma umas características avaliativas das nossas condições. Eu não sei vocês, mas cada vez que eu me lembro que Jesus está voltando, que é todos os dias, porque a minha vontade mesmo é ver Jesus voltar, e eu consigo, que eu preciso me avaliar. E é por isso que eu posso pensar, por exemplo, num Davi, mesmo sendo tão pecador, Deus pode chamar um Davi que ele tinha o coração de Deus. Eu pergunto, como é possível isso? Né? Aquele homem tem o coração de Deus. E quando eu vou nos Salmos, por exemplo, nós vamos encontrar um Davi que cada vez que ele falava, cada poesia que ele apresentava era uma avaliação de Deus para ele. Ele, por exemplo, alguns versos ele diz: "Me sonda, sonda-me, Senhor. Eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso me avaliar para ver se hoje, para ver se nessa semana, nesses últimos 6 dias, a minha vida foi apresentada perante Deus, mas não somente apresentada. Se ela foi enchida do poder do Espírito Santo, porque além de Davi, agora, segundo as palavras do próprio Jesus Cristo, sabe? Ele diz que a única maneira de nós ficarmos firmes, fortes e em pé é se nós somos enchidos do Espírito Santo hoje, todos os dias, até Jesus Cristo voltar. A nossa fortaleza é o Espírito. A nossa fortaleza é o poder de Deus. Agora, olha como o apóstolo Paulo ele apresenta para nós aquela forma avaliativa. Lá em 1 de Coríntios, algumas problemáticas aconteceram, né? E tinham aparentemente distintos tipos de crentes agora na igreja, né? Nós temos os crentes judeus, nós temos os crentes gregos, nós temos os crentes que vinham de outras idades, então nós temos várias pessoas se misturando para adorar e louvar a Deus de diferentes maneiras. Mas Paulo, igual que Pedro, ele diz, gente, né, tá faltando alguma coisa. Então, tem 3 instrumentos evaluativos que ele apresenta para nós. E, às vezes, a igreja até usa eles para fazer, né, quizás um pequeno julgamento para os outros. Mas eu queria apresentar para nós, nessa manhã, que nós podamos ver cada palavra do apóstolo Paulo de uma maneira bem pessoal mesmo, né? Paulo fazendo o apelo para nós, gente, de nos avaliar. Se Jesus Cristo tivesse que voltar hoje, qual é a minha condição espiritual? Não é uma loucura pensar nisso, né? Como eu estaria perante Deus? Lembrando uma coisa, se Jesus voltar hoje, ninguém vai se perder pela quantidade de pecados que tem, né? Porque a salvação, ela vem através de Jesus Cristo e através do Espírito é que nós estamos com Jesus Cristo. Então, eu tenho que fazer uma avaliação, não enxergando as minhas circunstâncias, não enxergando os meus problemas, não enxergando as coisas difíceis que eu estou vivendo. Eu tenho que fazer a minha avaliação, né? Aqueles 3 instrumentos avaliativos que Paulo faz, eu faço de acordo a como o Espírito Santo ele está reagindo na minha vida. Como eu estou percebendo o poder de Deus através do Espírito Santo. As avaliações não são nas dificuldades, mas são na glória de Deus. Então, como a glória de Deus está sendo apresentada em tua vida, no teu coração, na tua circunstância, mesmo sendo complicada. Olha o que disse o apóstolo Paulo no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Ele disse assim: ora, né, nós temos recebido o Espírito nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, né? É o Espírito de Deus, não é o Espírito do mundo, não é a religião que a gente está vivendo, o que nós temos recebido. É o Espírito do nosso coração, é uma vida com Cristo, é o Consolador que Jesus Cristo prometeu. Então, compreendendo isso, agora Paulo fala no versículo 14. Ora, porém, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o primeiro instrumento avaliativo que o apóstolo Paulo fala é de um homem natural.
um homem natural que não é capaz de compreender as circunstâncias de Deus, não é capaz de compreender o que acontece e que é só compreendido espiritualmente. Então, nós temos o primeiro homem natural, que lamentavelmente tem uma distância marcada entre Deus e ele, e que não pode compreender a Deus. E João, lá no capítulo 3, ele esclarece um pouco, ele diz, aquele que é do mundo, aquele que vive envolvido nas circunstâncias do mundo, ele não vai conhecer nenhum de nós, porque ele não conhece a Deus. Ele dá assim uma força no que o Paulo está falando. Ele diz, tem um homem natural, que lamentavelmente ele não tem uma bondade, não tem o Espírito de Deus, então nunca irá compreender a realidade de Deus. Mas não fica ali. Olha, além do homem natural, tem agora, disse o apóstolo Paulo, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo, né? Então nós temos agora um homem natural, nós temos um homem espiritual. Temos dois tipos de pessoas que estão nos polos opostos. Uma pessoa que lamentavelmente não é capaz de discernir o que Deus tem apresentado para o nosso mundo, e temos outro que discerne completamente através do Espírito. Mas olha, o terceiro é bem interessante, porque disse uma vez a mais o apóstolo Paulo, no primeiro versículo do capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Paulo está falando para a igreja de Corinto, mas ele não está falando para a igreja de Corinto como a uma igreja natural. Lembrando, Paulo não está dizendo, ei, vocês são mundanos, vocês são de lá do mundo. Não, ele disse uma pessoa natural. Porque Paulo compreende que o natural da minha vida é o pecado. Eu não preciso dizer nem qualificar as pessoas que são do mundo, são pessoas pecadoras. Não, Paulo chama de uma maneira maravilhosa, linda. Ele diz pessoas naturais, porque a minha natureza é o pecado, a minha natureza é a maldade. Mas então ele diz: eu não posso chamar vocês, meus queridos, eu não posso chamar vocês, meus irmãos, de espirituais. Então, se Paulo não chama de natural a igreja de Corinto, mas também não chama de espirituais, qual é a terceira condição que Paulo está mencionando lá? Disse ali, eu não posso chamar como espirituais, então eu vou chamar vocês como a carnais. E é ali onde ficou um pouco apreensivo, né? Meu coração fica apreensivo, pensando, pronto, nós temos o natural, nós temos o espiritual. Agora o carnal, o que significa isso? Né? E ele diz que uma pessoa carnal é uma criança em Cristo. Interessante. Eu vou chamar vocês como carnais, como crianças em Cristo. E nós estamos acostumados até hoje. Não, uma pessoa carnal é aquela que faz pecados, é aquela que comete, é aquela que não está com Deus. Mas Paulo termina dizendo hoje que aquele que faz pecado é uma pessoa natural. Aquele que não aceita Cristo é uma pessoa natural. Não é carnal. Natural porque a natureza do pecado está nele. Uma pessoa espiritual facilmente é identificada através do Espírito. Mas agora, tem uma terceira condição, e é uma condição de uma pessoa carnal. Uma pessoa que começou, como diria o apóstolo Pedro, da gente leu no início, começou bebendo a leite. É uma pessoa que começou a receber o conhecimento de Deus, começou a receber o abraço do céu. Mas, agora olha o que ele diz. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E ele começa a contar a condição, né, da igreja naquele momento, as circunstâncias, os ciúmes, as invejas, tudo que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto naquela época. Mas agora ele diz: eu teve que deixar vocês na lei. Gente, pensando simplesmente no nascimento de uma criança ou no nascimento de um animal, quando eles nascem, a gente não pode botar para eles, né, para a criança, para o bebê, nós não vamos dar um feijão com arroz. Primeiramente, ele não está em condições, o seu estômago não está em condições de receber, né, o arroz com feijão. Por essa razão, né, nós damos para ele leite.
Nós encontramos algumas crianças que a mamãe, né, no peito dela, não dá leite. Mas o médico não vai mandar a mamãe, pronto, não dá leite porque teu peito não dá, então dá feijão, arroz com feijão. Não, ele manda fórmula. Ele dá outro tipo de leite. Se a mamãe não pode dar, ele vai precisar de algum outro tipo de leite, porque o seu corpo não está preparado para receber isso. E Paulo diz ali: eu não posso ajudar vocês, eu não posso chamar vocês de espirituais, porque seu corpo não está preparado para isso. Meu querido, eu quero dizer para nós hoje, nessa manhã, no final da semana, o Espírito Santo, ele durante aqueles 6 dias que terminaram hoje, ele capacita, prepara, condiciona a nossa vida para quando chegar o momento do encontro com Deus, nós podamos ser chamados de homens e mulheres espirituais. Mas espirituais não porque conhecemos a palavra, espirituais porque minha vida está em uma condição top de receber o poder de Deus, né? Por exemplo, certo dia tem uma música que eu gosto bastante e ele faz o cantor, ele faz através da música uma pergunta bem interessante. Porque hoje não acontecem milagres, por exemplo, como os milagres que foram feitos por Elias, os milagres que foram feitos por Moisés, os mesmos milagres que foram feitos por Jesus e os apóstolos, né? Por que não acontece? E ele mesmo responde naquela música e diz: é bem simples, não acontece. Porque hoje nós não temos o relacionamento, não temos o espírito, não estamos em condições de receber o poder de Deus da forma que Moisés recebeu, que Elias recebeu, que o Davi recebeu. Então, qual é a minha condição espiritual hoje? Como eu estou recebendo, permitindo que o poder de Deus transforme a minha vida, né? Nós temos hoje, lamentavelmente, cristãos, pessoas que procuram a Deus, mas que continuamos numa situação carnal. Carnal porque não é uma condição natural, porque aceitamos a Cristo, né? Quem aceita a Cristo, a natureza de pecado não tem mais poder, mas continua a minha escola tomando participação. Aquela escola que já não é natural, porque eu tomo o lugar, eu tomo a decisão, mas que se continua olhando, diria o apóstolo Pedro agora de novo, se continua olhando para o mundo, os meus pensamentos e as minhas circunstâncias agora sim se tornam carnais, porque conheço a Deus, mas continuo fazendo as coisas que Deus não pediu para mim fazer. E eu gostaria para nós nessa manhã, meus queridos, dizer o seguinte, né? É momento de nós passar da leite espiritual para o alimento sólido. O bebê máximo, ele vai passar bebendo leite, só leite, até uns 7, 8 meses. Pelo menos é o recomendado pelos especialistas. O bebê não pode, depois de 6, 7 meses, só viver com leite. Ele começa com uma papinha, ele começa com um suquinho, depois vai passando as coisas mais sólidas. Quando o bebê tem 2, 3, 4 e um pouco mais de idade, já é para ele estar comendo bem. A gente vai comendo arroz com feijão mesmo, né? Por quê? Porque eu não posso passar a minha vida toda bebendo leite. Eu não posso passar toda a minha vida alimentando o meu corpo físico só com leite. Nós vamos precisar dos outros nutrientes. E minha vida espiritual é desse jeito. E eu quero te convidar nessa manhã simplesmente passa a uma condição melhor através do Espírito. Permite que o Senhor possa condicionar teu corpo para que quando ele precisa fazer um milagre, ele não seja limitado, dizendo, não, vou fazer um milagre naquela igreja porque o Jonathan não está preparado para receber. Não, Deus quer fazer coisas extraordinárias, mas às vezes é a tua condição que não está preparada para receber o poder de Deus. Então permite que Deus capacite o teu coração, permite que Deus capacite, que condicione a tua vida para que o milagre seja feito. Olha, nós temos muitas experiências apresentadas na Bíblia e a maior delas é que Deus está esperando ansiosamente para responder a tua oração, para fazer um milagre na tua vida. Mas não vai fazer se o meu coração não está condicionado, se a minha vida não está capacitada para ser feita. E essa é as palavras de Paulo, apresentada para a igreja, dizendo, igreja, é momento de preparar-nos, dizer, homens espirituais, não naquele pensamento, né, social, aquele homem espiritual santo, não, aquele homem espiritual capacitado de receber o poder de Deus
nessa terra ainda. E nós podemos receber o poder de Deus. Jesus Cristo diz que tu e eu podemos fazer milagres. Qual vai ser o milagre que Deus fará por ti e através de ti? Eu não sei, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer em cada um da vida de vocês. É só permitir que o Espírito de Deus, hoje, uma vez a mais, ele transforme a tua vida. Então, meu querido, Deus te abençoe, Deus te guarde. Avalie o teu coração. Qual é a tua condição? E se estamos falando, é só nos apresentar perante Cristo e dizer: Senhor, agora eu quero viver de novo o poder de Deus através do Espírito. Eu quero orar por ti. Vamos orar? Pai Deus, obrigado, Senhor. Nessa manhã nós somos muito, muito gratos. Porque além das situações difíceis, além das dificuldades, nós hoje ainda estamos com vida. E é a vida que o Senhor permitiu para nós. É a vida que o Senhor permitiu para nós sermos preparados e capacitados para a glória de Deus. Tudo que acontece está sendo condicionado para Jesus Cristo voltar logo. E nós desejamos mesmo que o Senhor volte. Mas eu te peço por meus irmãos aqui na sala. Te peço por aqueles que estão escutando através do YouTube. Para que o Senhor, através do Espírito Santo, transforme uma vez a mais as nossas vidas. Permita que nós podamos ser capazes, através da sabedoria do céu, de nós avaliarmos o nosso coração. Avaliarmos a nossa própria vida. E se ainda tem coisas que não dá para compreender, nós podemos falar como Davi: Senhor, me sonda, porque não sei o que acontece no meu coração. Avalie a minha vida, porque eu quero viver eternamente com Cristo. Fica conosco, nos abençoa uma vez a mais e nos prepara hoje para nos encontrarmos contigo no teu dia santo. Em nome de Jesus.